ano de 2019 foi muito intenso para o jornalismo de educação e nada indica que 2020 vai ser diferente. Então a gente vai ter aí várias pautas importantes, coisas novas, e isso tudo num ambiente que continua polarizado de conflito. A principal pauta da educação para esse ano é a tramitação do Fundeb no Congresso. O Fundeb é o principal fundo de financiamento da educação básica, corresponde a cerca de 63% do financiamento da etapa, e a vigência dele termina no fim desse ano. A perspectiva de começarmos 2021 sem que o Fundeb esteja aprovado é caótica para a educação pública. E para que isso aconteça, o Congresso precisa aprovar a PEC, proposta de emenda constitucional, sobre o novo Fundeb, e aí o difícil dessa aprovação é porque tem diversos atores, normal, claro, do campo político, mas o Ministério da Educação recentemente está propondo uma nova PEC. Com a proposta de complementação de cerca de 15%. A proposta que existe na Câmara hoje pede uma complementação de até 40%. Então tem um espaço grande aí entre as duas propostas. Que pode colocar em risco, entre outras coisas, o tempo hábil para que os congressistas aprovem essa proposta de emenda constitucional, que mexe com uma coisa essencial, que é o financiamento da educação básica nos estados e municípios. Vem aí no segundo semestre, principalmente, uma cobertura intensa de uma avaliação do que foi feito pelos que estão terminando o seu mandato nos municípios e das promessas de campanha. E para isso o jornalista tem que se preparar para entender o que cabe à rede municipal na divisão de atribuições da educação básica, porque não é tudo que cabe. Os municípios eles atuam principalmente na educação infantil e no ensino fundamental, especialmente no primeiro ciclo do ensino fundamental, mas em todo o ensino fundamental. E isso vai exigir do jornalista o entendimento do que cabe, das políticas que cabem às redes municipais, das responsabilidades que cabem às redes municipais. Uma boa dica é que os jornalistas comecem já a levantar dados a respeito de etapas da educação que dizem respeito ao município, como a educação infantil e os anos iniciais e finais do fundamental. Então, é uma pauta aí para ficar no radar dos jornalistas, tudo que tem relação com a administração municipal. Em relação à educação infantil, a gente teve recentemente o anúncio do ministro Paulo Guedes de que o governo planeja uma política de vouchers, voltada a essa etapa da educação. Então, esse é um ponto interessante também para os jornalistas se debruçarem ao longo dessa cobertura. E junto com o calendário eleitoral, tem também o calendário de divulgação do IDEB, que é um indicador que conjuga o aprendizado medido em testes de matemática e português com taxas de aprovação. Então, olhando para as eleições municipais, vai ser muito importante ver, saber nesse emaranhado de dados que é o IDEB, olhar para os indicadores das redes municipais. Só que o IDEB traz também informações sobre as redes estaduais, sobre o país, sobre como o país está cumprindo ou não com as metas traçadas lá quando o indicador foi divulgado. Setores educacionais são muito críticos, inclusive ao IDEB. Então tem toda uma cobertura aí que o jornalista de educação precisa estar atento de entender esses indicadores, suas limitações, as críticas e os seus usos. O governo Bolsonaro vai poder nomear também 12 novos membros do Conselho Nacional de Educação. Pelo menos metade dos conselheiros vão ter o mandato finalizado neste ano, e o Conselho ele é responsável por regular muitas políticas importantes aqui no Brasil. E aí, assim, qual vai ser o perfil desses novos indicados? Vão ser pessoas ligadas ao campo educacional, vai abrir margem para pessoas de outros setores, com uma escolha ideológica, não necessariamente com conhecimento técnico da educação. Então são várias questões que a gente vai precisar ficar atento. E ainda outras questões que estão para acontecer esse ano, por exemplo, vai ser o primeiro ano que vai ser testado, que está previsto o teste do Enem Digital,
também o acompanhamento da Base Nacional Comum Curricular, principalmente a base do ensino fundamental, vai ser um momento crítico para acompanhar aí como é que ela está sendo implementada, se está sofrendo resistência ou não nas escolas. E tem temas da pauta educacional que são eternos, né, no caso do Brasil. Eles não saem de dar atenção dos jornalistas, não deveriam sair. Um deles, por exemplo, é a desigualdade educacional, que inclusive vai ser um dos temas do Congresso da GEDUCA, que vai acontecer em agosto.